Fala aí, minha gente. Agora a gente vai falar de física. Física vai ser muita matéria. Então, e tem alguns conceitos que eu vou passar aqui que eles nem são super essenciais, mas é bom você saber. Então, vamos lá direto aqui falar o que é física. Bom, física é a matéria que vai estudar os fenômenos naturais, as ações, os movimentos, vai estudar as propriedades dos movimentos, as relações que tem entre eles. E essa física é muito dividida. Tem a mecânica, a termológica, a ondulatória, ótica, eletromagnetismo e a física moderna. São 6 divisões de físicas e essas são as básicas, que tem mais algumas divisões como física nuclear, física quântica, física espacial. Tem várias físicas, cara, mas essas são as básicas. E, bom, vamos começar a escrever aqui, né? Eu vou escrever essa matéria por escrito mesmo, porque desenhar isso daqui vai demorar muito. Então, eu vou começar aqui. Física mecânica. O que é a física mecânica? Vai estudar, ela basicamente vai estudar os movimentos dos corpos em geral. Vai ser basicamente isso. Temos a física ótica, que ela vai estudar a luz, seus movimentos, propriedade, dentre outros. Vai estudar basicamente a luz, os fenômenos que acompanham a luz, a luminosidade. A termologia estuda o calor e os efeitos dele, e os efeitos do mesmo. Temos a física, qual mais? Temos a ondulatória, que vão estudar, acho que é meio óbvio, as ondas, meios de propagação, formas e etc. Temos a física eletromagnética, vai estudar a eletricidade e o magnetismo, acho que o nome já dizia. Temos a física moderna, que estuda os avanços da física, tipo, são rebeldes por não se encaixarem em nada. Então a física moderna é como teoria da relatividade e outros fenômenos rebeldes que não se enquadram em nenhuma categoria. Basicamente isso, maravilha. Essas são as físicas. E, bom, as coisas que a gente precisa estudar são a notação científica, que são formas de reduzir o tamanho de números para que fique fácil seu entendimento. Vamos tornar aqui a desenhar, por exemplo. Nossa, agora que eu vi que a letra... Nossa, gente, desculpa aí, viu? Opa, eu vi que tá muito pequeno só agora, acho que vocês nem estão enxergando. Então vamos aumentar aqui. Pronto, maravilha, ó. Agora dá de ver. E o que a gente tá falando? Ah, tá, vamos desenhar. Por exemplo, vamos supor que eu tenho esse número aqui. Que pode existir muito facilmente, na verdade. Existe esse número aqui no espaço. Porque tem coisas extremamente massivas. Vamos supor que isso daqui é o peso de uma estrela em quilos. Acho que é isso. É o peso de uma estrela em quilos. Isso daqui tá um pouco irrealista. Mas você vai ter que escrever esse número inteiro? Não. O que você faz? Você pega uma notação de 10. Por exemplo, na verdade vamos pôr aqui que é 5. Isso daqui é 3, 6, 9, 12 bilhão, trilhão, quadrilhão. Isso daqui é 5 quadrilhões. Então o que você faz? Você separa o número, por exemplo, 5, e faz vezes 10 elevado quanto o zero tiver. Então aí você vai contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 zeros possui aqui. E é assim que você vai representar esse número gigante com apenas 2 números. Entenderam? Então vai ser assim que vai ser representado. E, bom, temos também, vamos voltar aqui, né? Opa.
Temos também as grandezas físicas, essas é meio difícil de entrar, que são para diferenciar, sempre colocar ao lado qual grandeza aquele número representa. Por exemplo, massa, espaço, tempo. Calma aí. Só deixa eu botar uma imagem aqui para vocês. Pronto. Esse daqui é o Sistema Internacional de Unidades. Comprimento é metro, tempo é segundo, massa é quilo, velocidade é metro por segundo. Isso aqui são as grandezas que a gente vai usar, entende? Então, tem que sempre, quando a questão falar, use o Sistema Internacional de Unidades, o SI, você tem que usar isso daqui. Se, por exemplo, estiver falando de comprimento e tempo, vamos supor que a gente tem uma questão assim, ó. Um caminhão está a 4 quilômetros de chegar na cidade. Ele está a 80 quilômetros por hora. Em quanto tempo ele... Opa, eu dei... Nossa, que feio. Em quanto tempo ele chegará no seu destino? Primeiro, não, aí ele fala aqui, use o Sistema Internacional de Unidades. Vai falar SI normalmente, mas... Primeiro, então vamos converter. A gente sabe que o comprimento, ou seja, a distância, é medida em metros, então temos 4.000 metros. E não é quilômetro por hora, a gente usa metro por segundo. E essa conversão, como é que a gente faz essa conversão? É 8 dividido por 3,6. Nesse caso aqui eu vou puxar uma calculadora, porque essa conta tá um pouco chata na minha cabeça. Estou tentando fazer ela aqui agora, mas não... vai dar dízima, sério. Então vamos por 72, que fica mais fácil, que é igual a 20. Então ele está a 20 metros por segundo. Se ele está a 20 metros por segundo, faz 4.000 metros dividido por 20, que vai dar 400 dividido por 2, que vai dar 200. Ele está dando resultado... Pera aí. Caraca, cara! O OneNote bota o resultado exato. Esse cara é inteligente. Vai dar 200. Isso é o que? Vai dar 200 segundos. 200 segundos, então é o tempo que ele vai demorar para chegar lá. Você pode responder 200 segundos, que ele está pedindo para usar o sistema de unidade. O tempo aqui é segundo. Então ele vai chegar lá em 200 segundos. Maravilha. O que mais temos para falar aqui? Vamos seguindo. Vamos falar de alguns conceitos agora. Eu vou puxar para cá aqui agora, ó. Porque ele já está bem lotadinho, né? Vamos botar assim, eu vou abaixar aqui, né? Então, vamos falar do que é partícula. O que é uma partícula? Partícula é uma pequena parte... Não, é pequena. Tipo, uma parte pequena em comparação ao seu referencial. Por exemplo, eu, em relação a uma formiga, eu sou gigante e ela é uma partícula. Ela é muito pequena em relação a mim. Só que eu, em relação ao universo, eu sou a partícula, porque eu sou muito, 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 muito pequeno em relação ao universo. Então, tudo depende do referencial. Guardem isso na cabeça, depende do referencial. E vamos falar o que é o referencial, que é basicamente o ponto de referência, o que é um referencial. Ponto de referência, comparação, entre outros. É basicamente o que você vai usar para apontar, por exemplo, eu em comparação a estojo, em qualquer outra coisa. O que é posição? Posição é a distância entre o referencial e sua partícula. Não é necessária partícula, pode ser partícula. A distância entre o referencial e outro corpo referente ao mesmo. Porque não necessariamente tudo comparado ao referencial é partícula. Porque, por exemplo, eu em comparação a um amigo, não é uma partícula porque eu sou um pouco mais alto que ele continua sendo um corpo, porque ele não é uma parte ínfima. Ele não é uma parte pequena, ele é só uma parte, então a distância entre o referencial e outro corpo referente.
A diferença entre repouso e movimento depende do referencial. Calma aí. Diferença entre repouso e movimento. Dependendo do referencial. Estar em movimento é a distância entre a mudança de posição, enquanto repouso é a posição não se alterar. Vamos lá, peguei meu celular. Vamos deixar o meu celular, olha, ele tá aqui na cadeira. No momento, a gente está em repouso, ó. Eu não estou me movendo nem ele, então estamos em repouso. Não estamos alterando a posição entre eu e ele. Só que se ele vem para cá, eu estou em movimento e ele também está em movimento. Quando ele fez esse caminho daqui até aqui, a gente entrou em movimento. Nós dois estamos em movimento porque a posição está se alterando. A posição é a distância entre mim e o outro corpo. Então, se a distância entre eu e ele está se alterando, a gente está em movimento. Não importa quem está se movendo. Se tem uma árvore parada ali e eu estou em direção a ela, a árvore está em movimento. Porque a posição entre nós está mudando. Mas se eu ficar parado, a árvore parada, no caso, também a gente está em repouso. Mas se eu começar a andar, já está em movimento. E, bom, vamos falar também o que é trajetória. Deixa eu ver quanto tempo está essa aula. 12 minutos, tá? O que é trajetória? Vamos falar de trajetória aqui. Trajetória é basicamente o caminho percorrido por uma partícula em relação por um corpo. Caminho percorrido por um corpo em relação ao seu referencial. Então é basicamente, por exemplo, o meu celular está aqui na mesa e ele vem até o meu peito. Porque eu não botei essa mão aqui e ele vem até aqui. Esse caminho que ele fez, ó, de sair dali, tal, é uma trajetória. E a distância percorrida, espaço percorrido, deslocamento escalar, vamos falar deslocamento escalar, é a distância percorrida sobre toda a trajetória em relação ao início e ao final. Então, gente, eu vou vir aqui dar mais um exemplo. O exemplo não, vou explicar melhor o que o Isaac do passado ia falar. Ele ia falar sobre trajetória, deslocamento e distância percorrida. E qual a diferença entre eles? Bom, vamos imaginar um caminho aqui, vamos dizer que temos A e B. Não, melhor fazer aqui, ó, A e B, sendo que de A até B temos aqui 80 km. Então, essa distância efetiva entre eles, diretamente em uma reta, isso daqui é o que? Exatamente essa reta. É o deslocamento. Ou seja, o deslocamento é basicamente a distância, exatamente de A até B. É basicamente você fazer o final menos o inicial, que no caso, deixa eu fazer aqui, ia dar assim, ó, delta de S, isso aqui é basicamente calcular o delta de S, que é variação de S, que é o que? Posição final, S final, menos posição inicial. Então, supondo que aqui o ponto inicial é 0, a gente substitui aqui, a variação de S é igual a 80 menos 0. A pessoa que vai de A até B, ela anda 80 de deslocamento. Então, tem 80 de deslocamento aqui. Mas o que acontece? Vamos imaginar agora que aqui tem 10, aqui tem 20, aqui tem 30, aqui tem 40, aqui tem 50, aqui tem 60, aqui 70. Ficou de segular, mas não tem problema. Vamos supor que tem uma pessoa aqui e ela começou no... Ó, calma. Uma pessoa começou aqui no 0, ó. Ela tá aqui no 0 e ela vai até o 40. Ela foi até o 40, então, ou seja, ela foi de 0 a 40. Depois, ela voltou pro 20.
ou seja, ela foi de 0 a 40 e foi para o 20. E depois do 20, ela foi até 80. Ela foi até 70. O que você vai falar aqui? Nessa situação, deixa eu pegar a borracha. Nessa situação, eu te pergunto qual o deslocamento e qual a distância percorrida. O deslocamento, se ela começou no 0 e foi até 70, e a gente acabou de ver que a variação de S é posição inicial, posição final, menos posição inicial, então se ela foi de 0 a 70, ela andou 70. Mas, se a gente for calcular a distância percorrida, que não quer saber só o início e o final, quer saber também o intermédio, o que ela fez, essa pessoa? Ela foi de 0 a 40, então, de 0 a 40, ela já andou 40. Então, de 40, ela foi para 20, então ela andou mais 20, porque de 40 para 20, ela andou 20 km. Depois de 20, ela foi para 70, ou seja, de 20 para 70 faz 70 menos 50, ó, menos 20 é igual a 50. 40 mais 20 mais 50, então quer dizer que a distância foi 110. Então, ou seja, o deslocamento é onde ela começa e onde ela vai parar. Distância percorrida é o que, por onde ela andou, o tanto que ela andou nesse meio período. E a trajetória é basicamente o caminho. Se isso tudo aqui é deslocamento, distância e tal, esse caminho aqui, vou até pegar aqui um amarelo, esse caminho aqui seguido pela partícula, no caso aqui, todo esse caminho aqui, o que ele é na verdade? Esse caminho é basicamente a trajetória. A trajetória é o caminho que uma partícula faz em referência ao seu referencial. Entenderam, gente? Então é isso. Boa aula e até mais. E, bom, vamos falar de velocidade média. Vem a nossa primeira fórmula, que é essa daqui, ó, velocidade média. A gente pode usar Deus vê tudo, né? D é igual a V vezes T, que distância igual D, velocidade igual V, tempo igual T. Só que vai ficar um pouco diferente essa fórmula agora, porque a gente vai usar assim também, ó. Opa. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Variação da posição, a gente viu aqui, ó. Posição, o que é? A distância entre o referencial e outro corpo. A variação da posição, essa é igual a posição. Variação do tempo é igual a velocidade. Por quê? Porque a posição, ó, vamos supor que a posição inicial, como é que é? Opa, fiz caquinha, pessoal. Eita, não tô achando aqui. Aqui, ó. É Ctrl Shift mais. Tá. Ctrl Shift mais. Não funcionou. Oh, meu Deus. Deixa eu botar aqui, então. Ó, vamos supor que a posição inicial for... Ele tá no quilômetro... Opa, deixa eu voltar aqui pro... Ele tá no quilômetro 2. Como assim ele tá no quilômetro 2? Você já foi em Moder e tem uma plaquinha lá. Quilômetro 376. Quilômetro 222. Não quer dizer que você andou 222 quilômetros. Quer dizer que você está no quilômetro 222. Você chegou ali. Mas você pode ter começado em outro quilômetro, entende? Você pode ter começado no quilômetro 170 e foi até o 222. Mas você não andou 222 quilômetros. Então a posição inicial foi 2. A posição final, que é representada só por S, foi 9. O tempo inicial, vamos copiar esse zerinho aqui. Maravilha. O tempo inicial foi 0 segundos mesmo, você vai começar agora. E o tempo final você demorou 500 segundos. Opa, 500 segundos é muita coisa, 120 segundos. E está pedindo a velocidade média. O que você vai fazer? Variação da posição é S, é a posição final, menos a posição inicial. Vou colocar esse zero aqui mesmo, mas
Tá bom. Dividido por variação do tempo, ou seja, tempo final menos tempo inicial é igual a velocidade média. Então vamos substituir. A gente sabe que a posição final é 9 menos a posição inicial, que é 2, dividido por 120 menos 0, que opa. E aqui a gente já encontrou que a gente andou 7 km em 120 segundos, 7 km em 120 segundos, e isso vai dar pra gente que a gente estava a 9 km por hora. Vamos lá, vou explicar aqui para vocês como é que isso funciona. Por exemplo, vamos supor que a nossa posição final for 10 km, nossa posição inicial for 9 km, ou seja, a gente está no quilômetro 9. Você já foi em uma BR e viu ali, tipo, um cara não, ó, já viu uma placa escrito, tipo, 252 km, aquela azulzinha. O que isso quer dizer? Não quer dizer que você andou 252 km. Quer dizer que você está no quilômetro 252. As pessoas usam isso de referencial. Por exemplo, aconteceu um acidente aqui na BR. Tá, onde é que você tá? Eu tô perto do quilômetro 376. É aonde você tá, a localização. Então a posição inicial foi 9 km, a pessoa estava no quilômetro 9. O tempo que ela gastou no total foram, para andar 10 km, foram 1 hora, a pessoa estava a pé. A pessoa estava a pé. E o tempo inicial foi 0. Vamos trabalhar com isso. A gente quer descobrir a velocidade média. Então, com a forma que a gente viu, o que é aquele delta aqui, esse deltazinho? Ele significa variação. Para você calcular a variação, você pega a posição final, que é S, subtrai a posição inicial, que é 9, e divide pela variação do tempo, que é pegar o tempo final e menos o tempo inicial. Então, tempo final menos tempo inicial é 1,0, o AVM. Opa, 1 menos 0 é igual a AVM. Para aí. 10 menos 9, 1, dividido por 1 é igual a AVM. Então a gente sabe que a nossa velocidade média é 1 km por hora. Até que foi bem fácil essa daqui, né? Se você tá no quilômetro 9 foi por 10, você sabe que em 1 hora você tava no 9, aí você foi pro 10 em 1 hora, então você gastou 1 km por hora. Bem facinho, mas só para exemplificar. E bom, vou acabar essa aula por aqui porque ela tá um pouquinho longa já. Muito obrigado a você que viu até aqui e até mais.